Oi, gente! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo do canal Azingeri. Hoje eu tô super resfriada, mas vim aqui fazer um vídeo para conversar um pouquinho sobre um tema que é muito sério e que eu gostaria de contribuir um pouco mais para o debate, que é a questão do racismo. Mas antes disso, eu queria agradecer as pessoas que comentaram no vídeo anterior, que foi sobre educação pluriversal. Muitos professores me escreveram dizendo que já tentam e promovem esse debate nas suas áreas, nas suas escolas, e que o vídeo foi bem legal para eles, porque trouxe algum fôlego a mais, né, a essa discussão. E eu fiquei muito feliz, porque a intenção é justamente essa, né, trazer debate a esses temas que são abordados aqui, né, que na verdade são abordados em vários lugares e que eu só estou utilizando a ferramenta do YouTube para poder trazer um pouco mais de discussão. Antes de começar o vídeo, por favor, deem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu tô na meta dos 1000 inscritos e essa semana a gente fez um mês de canal e temos mais de 600 inscritos. Então eu fiquei assim, feliz, eu acho que é um bom resultado, né? E então, por favor, se puderem, se inscrevam no canal. Então também comentem, né, na descrição desse vídeo, se tiverem sugestões, críticas, ajudas, auxílios para contribuição mesmo para esse debate, por favor, sintam-se à vontade. Eu tento responder todo mundo também. Lembrando que em todos os vídeos, na descrição, tem as fontes e as referências de onde eu tirei, né, as informações para falar aqui com vocês, porque é isso, né? O YouTube é uma ótima ferramenta para pluralizar o debate, mas para se aprofundar realmente a gente precisa ler, né? Então eu deixo lá as informações e quem tem interesse é acessar o material e ler mesmo, se dedicar a essa leitura e enriquecer um pouco mais a sua visão de mundo, né? Antes também de ir pro vídeo propriamente dito, me sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, que é lá onde eu costumo colocar as palestras, os cursos, as aulas, os vídeos que eu tenho feito por aí. Lembrando que dia 21 de setembro eu vou dar um curso, África e Diáspora, no OLAB, aqui no Rio de Janeiro. África e Diáspora, Caminhos Pluriversais. Tinha algumas vagas ainda, eu vou deixar o link na descrição do curso, né, na descrição do vídeo. E quem tiver interesse é só clicar lá e se inscrever, né? Também, quem tiver interesse em levar esse curso ou alguma outra palestra para a sua cidade, eu vou deixar também o contato aqui para você falar comigo e a gente viabilizar esse encontro, né? E aí, finalmente também agradecer, e esse é muito importante, essa semana, né, dia 4, junto com a Beyoncé, porque, né, enfim, não quero falar mais nada, eu fiz aniversário. E aí eu ganhei de presente da Livraria Numbeco, do Mirembe da Sheila, agradecer esses amigos, o livro Percursos para o Reconhecimento, Igualdade e Respeito, do professor Jacques, que eu acho que ele é da UF e da PUC, alguma coisa assim, mas a gente coloca aqui embaixo a informação direitinho, que era um livro que eu já vinha interessada, já queria ler, e aí eu ganhei de aniversário, então muito obrigada, eu vou ler com muito carinho, e também posso até fazer alguma resenha aqui, algum vídeo resenha sobre essa obra. Então, antes do vídeo, solta a vinheta. Sensação, sensacional, firma, 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 fogo nos racistas. O tema é racismo, o racismo existe, o que é o racismo, e antes realmente de eu começar, por que eu estou fazendo um vídeo sobre esse tema, e a ideia é contribuir para o debate, né, trazer uma contribuição, mais umas informações, algumas contribuições para as pessoas que estão interessadas nesse debate, né? E aí eu acho que para a gente começar a falar sobre o racismo, a gente tem que falar sobre Cheikh Anta Diop, né, e a questão do surgimento da humanidade, que é africano, e ele fala isso na obra A Origem Africana da Civilização e Nações Negras e Culturas, né, vai aparecer aqui as imagens.
Se você não sabe quem é Sheikh Anta Diop, dá uma googada, e eu também estou pensando em fazer um vídeo sobre ele, porque ele é uma figura importantíssima para a ciência mundial no século XX. E aí a gente tem que pensar nele, porque ele é a pessoa que vai localizar a origem da humanidade, né, nessa origem comum da humanidade no continente africano. Então a gente pode já começar a pensar por aí. E aí é importante também, outra informação importante para a gente levar esse debate é entender que raça é um conceito sociopolítico, não é um conceito biológico, tá? Por que não é um conceito biológico? Porque biologicamente somos o quê? Todos humanos. Sheikh Anta Diop já mostrou, fazemos parte, né, da espécie, vamos dizer assim, Homo sapiens, né? Todo mundo tem um coração, um estômago, né? Tudo isso, então, obviamente que não é biológico. E temos que tomar muito cuidado em trabalhar essa ideia da biologia enquanto raça, porque historicamente nós tivemos pessoas como Lombroso, né? Nós tivemos os nazistas e nós tivemos, por exemplo, no contexto nacional, o Nina Rodrigues, né? Então, tomar cuidado com essa ideia da biologia, porque ela acaba sendo um caminho possível para pensamentos mais eugênicos, né? Um pouco mais racistas, enfim. Então, não pensar em raça enquanto um conceito biológico, mas sim pensar em raça enquanto conceito sociopolítico, né? E por que o conceito sociopolítico? Porque a gente está falando de grupos, tá, que se localizam, né, que tem características específicas, tá? E aí vamos falar em específico das pessoas negras, mas poderíamos falar em outro contexto das pessoas indígenas no território do Brasil, indígenas no território da América, poderíamos falar dos aborígenes, poderíamos falar das sociedades que são oprimidas em outros territórios do mundo, né, como a Ásia e o Oriente. Então é importante entender que esse conceito de raça, ele é um conceito sociopolítico. E aí como é que ele se manifesta, né? No nosso caso, né, o recorte que eu vou fazer, nós, pessoas negras, né, localizadas numa diáspora no território do Brasil, conhecidas, né, como afro-brasileiros, né, nós temos características em comuns, né, que características da precariedade. Nós temos elementos em comuns, traços em comuns, né, que são raciais, obviamente, eu estou falando da questão fenotípica, né, obviamente, mas estamos falando também de uma questão histórica, nós temos uma história em comum, uma questão territorial, essa questão da guetificação, da subalternização, o estado de periferia, né? Nós temos também características em comum relacionadas à classe, nós ocupamos um espaço de classe social muito bem definido e demarcado, né? Nós também temos aí um traço de unidade que diz respeito à subalternidade ou empregabilidade, né, um pouco menos desvalorizadas, né? Então quem ocupa esses empregos, entre muitas e muitas e muitas e muitas aspas, né, ditos subalternos, né, são objetivamente pessoas negras, pessoas que ganham menos são pessoas negras, pessoas que estão nos trabalhos mais insalubres são pessoas negras, né? Então existem uma série de traços, mas também esses traços são culturais, né? Então existe uma manifestação cultural que também traz um traço de unidade entre as pessoas negras, não só no Brasil, tá? Esse debate ele se estende por uma concepção de povo, mas eu estou fazendo um recorte para os afro-brasileiros. E também, para terminar, a ideia da espiritualidade, a concepção como a gente encara o mundo real, né, físico, não real, mas o mundo físico e o mundo espiritual. Isso também é um traço de unidade. Se você quer saber mais disso, a fonte é Sheikh Anta Diop também, tá? E aí, entendendo, né, esse conceito de raça enquanto sociopolítico, tem que pensar também o que seria, né, o que seria o racismo, né? E aí eu trago algumas contribuições do Carlos Moore, né, que vai mostrar que o racismo ele já se manifesta na antiguidade. Qual livro ele fala isso? Racismo em Sociedade. E por que ele traz essa discussão? Ele traz essa discussão para mostrar que o racismo não é um fenômeno do capitalismo, né? O capitalismo ele
ele utiliza, né, ele maximiza, vamos dizer assim, as relações de poder supremacistas, né, ele maximiza as relações de opressão em prol do lucro. Então ele, de certa forma, utiliza o racismo como uma via de estrutura para si. Mas o Carlos Moore vai mostrar que o comportamento, né, de agressão ao outro por conta de raça, agressão, subjugação, né, ele remonta, ele vai trazer uma historiografia e vai mostrar que isso já acontece factualmente na antiguidade, tá? Então fica a fonte para quem quiser saber um pouco mais. E eu também penso junto com o Molefe Ketchassante, professor, que vai dar uma definição que eu gosto muito e costumo utilizar, que é o racismo enquanto uma estrutura vertical de poder. E aí eu também acho que essa estrutura pode ser horizontal também, mas uma estrutura vertical de poder que privilegia uma raça em detrimento de todas as outras. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre Maafa, né? Acho que foi há uns 2 vídeos atrás, em que pensar essa estrutura é pensar numa estrutura política, econômica, tecnológica, territorial, artística. A indústria cultural, ela é um importante agente nesse fenômeno do racismo, então a gente não pode excluí-la, né? Enfim, então entender esse racismo enquanto essa estrutura, né, que incide sobre as pessoas não brancas, né? E aí pensando nessa definição do Molefe, porque num território como o Brasil estamos falando de indígenas também, a gente não pode nunca esquecê-los, porque eles estão atualmente sofrendo as maiores vilanias, né, que o Estado poderia fazer com essas pessoas, né? E aí o que é importante a gente saber também dessa estrutura vertical de poder, né? Que é o racismo, né? Baseado nessa questão da diferença de raça fenotípica, cultural, sociopolítica do outro, né? Então, o que a gente tem que saber? Eu acho que é muito importante a gente saber que o racismo ele se atualiza no tempo, tá? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque isso faz com que a gente compreenda certas coisas que têm acontecido, sempre aconteceram, mas que tem chamado alguma atenção nessas mídias sociais, por exemplo, da vida. O blackface. Óbvio que em 2019, né, o blackface não vai ser passar graxa na cara, né? Com as tecnologias e recursos que nós temos atualmente, o blackface não vai estar como existia na sua origem, que é uma origem de passar, em que atores brancos passavam graxa na cara para interpretar jocosamente, pejorativamente, de maneira racista, as pessoas negras nas suas histórias, enfim, na sua dramaturgia. Então é óbvio que agora, em 2019, né, o blackface ele vai ser feito, obviamente, com a tecnologia da maquiagem possível atualmente, né? E a gente sabe de vários casos que isso vem acontecido. Mas também pensar o racismo é entender esse racismo estrutural que faz com que pessoas negras não consigam galgar espaços de poder ou de fala, né? Necessários para uma pluralização da sociedade. Eu estou falando de espaços de política, eu estou falando sobre presidências de empresas, eu estou falando em cargos e melhores salários, eu estou falando em estar em espaços que realmente decidam alguma coisa de maneira, em termos econômicos também, né, em termos políticos também. Então a gente também identifica esse racismo estrutural, né? E não só isso, a gente pode também fazer um vídeo sobre racismo estrutural, mas isso é o básico também, né? Como é que o racismo também se manifesta? Vai se manifestar, como eu falei também no vídeo anterior, com o epistemicídio, né? Eu tinha falado da professora Sueli Carneiro, posso até depois fazer um vídeo, mas o que me interessa também em pensar, né, se o racismo existe, vamos dizer assim, é pensar que o racismo também ele é tecnológico, né? E ele se manifesta tanto na exclusão das pessoas, né, negras aos meios tecnológicos, ao silenciamento e apagamento histórico da contribuição das pessoas negras às tecnologias do mundo,
tá? Porque a gente sabe que a África, de maneira geral, ela contribui tecnologicamente, né? O pensar no mundo, tanto pensando em Kemet quanto nos impérios africanos, mas isso também é tema para um outro vídeo. E a sua diáspora também tem uma produção tecnológica que é apagada, uma contribuição mesmo, né? Existem pessoas negras pesquisando em diversas áreas da tecnologia, mas que de alguma forma é silenciado, como se não existissem, né? E aí, nesse apanhado, como é que o racismo ele se manifesta, por exemplo, no território brasileiro? E aí a gente está pensando no Abdias Nascimento, né, com essa ideia do projeto político de embranquecimento da nação brasileira. E é muito interessante observar isso, porque os elementos culturais genuinamente negros, africanos, né, principalmente pós a abolição da escravidão, eles começam por um processo de embranquecimento para se tornarem patrimônio nacional, né? Então, um exemplo bem rápido, assim, a capoeira sempre foi de preto, pobre, tinha aquela lei da vadiagem que prendiam muitos capoeiristas, e aí, de repente, ali na era Vargas, descobriu-se a capoeira mundialmente, e aí ela deixa de ser um elemento de pessoas negras oprimidas, de pessoas negras oprimidas, para se tornar um patrimônio nacional e ser de alguma forma embranquecido e exportado para o mundo. Só assim, o samba também acontece isso, enfim, só para trazer a cunho de exemplificação mesmo, né, desse modus operandi, né, que também faz parte do racismo estrutural que o Brasil se fundamenta, né? Sem esquecer, como eu falei anteriormente, da figura do Nina Rodrigues, que é o grande responsável por esse processo de democracia racial, né, que a gente sabe que não é bem assim, e também a miscigenação enquanto projeto de embranquecimento nacional. Mas, Asa, você está me falando que eu não posso ter um casamento interracial? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um projeto político do Estado brasileiro, não Estado, né? Começa com o Brasil Colônia, né? Com o projeto político do Brasil Colônia de estuprar, violentar, né, aquelas mulheres indígenas e escravizadas negras para que houvesse ali uma prole miscigenada. Eu estou falando daquela história que às vezes a gente fala assim: a minha avó era indígena e meu avô pegou ela no laço. Então, é disso que eu estou falando. O seu avô pegou ela no laço? Estranho, hein? Então, é esse tipo de miscigenação e embranquecimento que a nação brasileira se forja, trazendo já no seu cerne um racismo, né? E também é interessante pensar nas contribuições da professora Lélia Gonzalez quando ela vai falar desse racismo, dessa opressão racista sobre os corpos das mulheres negras, né? Quando ela vai trazer a questão da mulata, quando ela vai trazer a questão do português, a língua portuguesa, né, que é bantizada, enfim, que os povos bantus as línguas bantus vão interferir, por exemplo. A Lélia também traz a discussão sobre as mulheres que são domésticas e entende isso como uma atualização do mucanato, né, essa ideia das mucamas, né, acho que é uma discussão muito importante para pensar o racismo estrutural no Brasil até 2019. Enfim, esse apanhado, né, que ela vai trazer no seu olhar para discutir as mulheres negras, e o Abdias vai trazer o seu olhar para discutir as questões de construção desse povo brasileiro, mas esse povo negro brasileiro, esse povo negro que constrói essa nação chamada Brasil, junto com os indígenas e também junto com as pessoas de ascendência europeias, né? Então essa junção é o que a gente chama de Brasil, né? Convivemos aqui nessa sociedade, e essa junção ela traz também processos de racismo que vem por conta dessa origem histórica de fundação dessa nação e que se mantém
ao longo do tempo, até hoje, 2019, se atualizando. Eu não preciso falar aqui dos vários casos de racismo que tem eclodido. Acho que as pessoas que vão assistir esse vídeo, estão assistindo esse vídeo até aqui, sabem do que eu estou falando, né? E para terminar essa primeira parte, e para esse vídeo também não ficar muito grande, então, para terminar essa primeira parte, pensar também nesse racismo brasileiro estrutural, apropriador e genocida, né? Pensar nele de uma maneira um pouquinho mais lúcida e menos afrosurtada, né? Como eu também já falei o que é afrosurto num vídeo atrás e que vai sair nos artigos de um livro que eu tô escrevendo, o conceito mais formal do afrosurto. Então, vou terminar por aqui essa primeira parte do vídeo, né, em que essa contribuição é para localizar o que eu estou chamando de racismo, né, academicamente, objetivamente, e a segunda parte, que vai sair nesse sábado agora, eu vou trazer um pouco mais dessa discussão para a gente pensar como é que ele afeta as nossas vidas enquanto pessoas negras e não negras que vivem numa sociedade que é multirracial, eu acho que plurirracial, que se entende a partir de pluriperspectivas como a sociedade brasileira. Então, agradecer quem assistiu até aqui, né? Mais uma vez, escreva, compartilhe. Eu espero que esse vídeo, essa primeira parte, tenha sido escurecedora. E sábado a gente continua esse debate. Então até lá, um beijo.